dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês, né? Essa tarde de inverno, né? Uma tarde gostosa. E espero que seja o inverno todo assim, né? Eu tenho um convidado hoje aqui, é um jovem, e que eu conheci ele desde nenenzinho. Imagine vocês que eu fui o chá de bebê dele. Olha quanto tempo. Mas ele continua jovenzinho ainda. É o André Montechiari. Puxa vida, André. Tudo bem, André? Tô ótimo, Marli. É uma honra enorme estar sentada aqui ao seu lado. Ah, olha minha, puxa vida, eu que te conheci, gente. Foi o chá de bebê, você imagina. Nunca podia imaginar que eu estaria, né? Assim, gente, batendo um papo gostoso. A vida é muito engraçada, realmente, né? Eu, sendo amiga do seu avô, sua avó, aquela pessoa maravilhosa, né? Puxa vida. Mas, André, você é pré-candidato, André, o que deu na tua cabeça você ir para a política, André? Você tem uma vida muito ativa nos negócios, não é isso? Você é um empresário. Eu sou empresário, Marli, e realmente eu, de alguma maneira, fugia da política, né? Sempre que me convidavam, eu procurava ficar distante. Por quê? Por perceber um sistema que não me agradava. Né? Eu costumo dizer que tem uma diferença entre política e politicagem. A política é uma coisa linda, mas a politicagem é uma coisa que não está correto. E o Brasil, infelizmente, tem muita politicagem, mas eu tenho percebido um processo de mudança. Lógico que é uma mudança de médio e longo prazo, mas a gente vê coisas acontecendo no Brasil que nós nunca imaginávamos que aconteceria. Né? Nós tivemos presidente preso, nós temos governador do Rio de Janeiro preso. Então, assim, isso demonstra uma mudança e uma transformação no cenário. E não vai parar por aí não, hein? Ainda tem muito ainda para ser preso. Espero que não, né, Marli? Mas vai ter. Pode esperar que vai ter. A justiça tem que ser feita. Exato. Né? O robô tem que ser preso, gente. Com toda Quanto mais certeza. da maneira como eles estão fazendo, né? Sim. Tirando dinheiro de saúde, da educação, da segurança, pelo amor de Deus. Sim, sem dúvida. Eu recebi já há alguns anos que eu recebia convite para vir como candidato e parece que a sementinha foi sendo plantada. Eu negava, mas de alguma maneira aquilo me despertava o interesse. Eu estou com 43 anos e os 40 anos fizeram muito sentido para mim, sabe? Talvez numa analogia, os 40 anos no deserto aí, né? Então foi um momento de muito amadurecimento e um momento onde eu saí em busca do meu propósito, de realmente entender qual é a minha missão aqui na Terra. E eu não tenho dúvida que a minha missão é compartilhar o meu conhecimento e ajudar o maior número de pessoas. Ajudar como? Com a experiência que eu tenho como gestor, como uma pessoa capaz de ser um bom líder, fato esse que eu já experimento há muitos anos na indústria, no comércio, nos meus ciclos de amizade e relacionamento. Isso considero que é um dos meus dons, né, e talentos, que é a capacidade de liderar, de motivar as pessoas, de trazer esperança, renovação. E para mim, nesse momento, faz muito sentido que a política friburguense precisa de transformação. Precisa... O país inteiro. Sim, mas eu penso em especial ainda a Friburgo, sabe, Marli? Nosso estado, né, Friburgo, sim, principalmente. Friburgo é uma cidade que ela até vem crescendo, mas ela não vem mais se desenvolvendo. Eu gosto de separar o crescimento do desenvolvimento. Sim. Crescimento nem sempre é ordenado. A gente vê o aumento de população, de pessoas, de casas, de comércio até, mas eu não considero um desenvolvimento. Eu acho que precisa ter um verdadeiro plano econômico para Friburgo voltar a se desenvolver, melhorar a arrecadação do município e ter uma melhoria em todos os setores da indústria, do comércio e, consequentemente, nos trabalhadores e na população. Né? E você já está há muito tempo no comércio, né?
Sim. Na Eu indústria, comecei, você aos meus 16 anos eu já comprava e vendia coisas. Eu costumo dizer que eu estudei no Colégio Anchieta, mas que a minha verdadeira escola era quando eu saía do colégio e eu ia almoçar com meu avô, Silvio Montechiari. Né? Silvio é um amor de pessoa. Ali, Marli, eu aprendi de fato o que era negociar, o que era os valores da família, os valores, a honestidade e a importância dos negócios e da empresa na economia local. Então, assim, eu passava minhas tardes observando ele comprando, vendendo e sempre tratando as pessoas com muito respeito. Um guerreiro, né? Um guerreiro, Poxa vida. literalmente um guerreiro. Eu tenho muita admiração e muito carinho por ele. E quero e vou honrar a minha família, o meu avô, com essa história para Nova Friburgo. A sua avó se dedicou muito a Friburgo, né? Dirce se Sim. dedicou muito a Friburgo, né? Aqueles Sim. trabalhos que ela fazia, aquelas exposições. São coisas que a gente não esquece, né? Sim, minha avó era artista plástica, né? Eu lembro dela com muito carinho, uma pessoa muito especial na minha vida, até me emociona, né? Eu acho Aquela que- educação, aquela lisura Sim. dela, né? Sim. Era um complemento muito interessante, meu avô e minha avó. Eu fui criado e convivendo muito com eles, eu vejo quanto meu avô me ajudou nesse lado guerreiro, empreendedor, e quanto minha avó me ajudou no lidar com pessoas, Eu sei. amar o ser humano, tratar com carinho, uma pessoa muito ligada à arte, à cultura, né? Ela tem... Os trabalhos dela são reconhecidos hoje mundialmente, né? E eu tenho muito orgulho sim. disso. Ela viajou muito para o exterior, fez exposição e tudo, Sim, né? sim. Pessoa fantástica, infelizmente. Sim. Aqui você está se envolvendo muito agora nessa crise que nós estamos tendo da coronavírus, não está? Sim. Logo no início da quarentena, eu pedi lá na minha equipe de trabalho, meus colaboradores, que comprassem o álcool gel e a máscara cirúrgica nas farmácias. E a primeira notícia que veio, Marli, é que não tinha naquele momento esse material para vender. Então foi um susto, não só para mim, mas acho que para todo mundo naquele momento. E ali a gente iniciou um projeto em Friburgo chamado Projeto Unindo Nova Friburgo, com a fabricação das máscaras de tecido. Naquele momento, a gente motivou não só a Friburgo, mas o Brasil inteiro a produzir. Nós divulgamos o molde da máscara, vídeos de como fazer, reportagens da Europa, principalmente da República Tcheca, que foi um país que teve pouquíssimos casos de coronavírus, porque conseguiu em poucos dias colocar toda a população para utilizar a máscara. Então, naquele momento, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ainda era contrária ao movimento. Foi uma batalha física e emocional. Física no trabalhar e produzir as máscaras, e no emocional de ter que mostrar e provar, não só para Friburgo, né, mas para o Brasil todo, que a máscara de tecido era uma barreira eficiente para combater a curva da pandemia. Mas foi gratificante ter isso reconhecido, e o projeto doou mais de 100 mil máscaras para Friburgo, isso ainda no início de abril. Então poucas cidades do Brasil tinham máscara, o friburguense já estava podendo e se conscientizando, que é o mais importante, do uso da máscara. Porque eu penso, principalmente agora na entrada do inverno, a gente vai precisar entender que essa pandemia vai ter uma duração ainda de médio prazo, e a gente infelizmente vai ter que aprender a conviver com ela, né? Eu acho que quando sair essa vacina, que todos forem vacinados, ninguém pode dizer assim, acabou. Não pode. Né? Sim. E eu estava vendo na televisão um infectologista falando que isso não vai acabar, vai ser igual o sarampo, a dengue, isso que vai ser um vírus que vai ficar. Que Sim. coisa chata, né? E eu percebo, Marli, que ficou muito claro nessa pandemia foi a fragilidade do sistema de saúde brasileiro e friburguense. Não existe. Né? Nós poderíamos ter convivido de uma outra maneira, desde que a nossa área de saúde estivesse preparada
para receber as pessoas infectadas. A gente viu o número de leitos extremamente reduzido e as coisas não funcionaram, né? Infelizmente. Igual esse hospital de campanha, todo mundo esperando por esse hospital, né? Todo mundo assim, já ansioso que aquilo saísse, era uma tranquilidade pra gente, né? Mas cadê? Não, sim, eu vejo no hospital 2 problemas. O primeiro de todo o envolvimento do Estado aí, que foi decepcionante para nós, friburguenses, eu acho que para o Estado inteiro, para o Brasil inteiro, né? E um segundo elemento que eu acho que foi, talvez as pessoas não tenham percebido, o crime que foi a vinda e a especulação da chegada do hospital, imaginando que fosse ter inauguração de um hospital de campanha, que não aconteceu. Com isso, além de todo esse dinheiro gasto no hospital, nós ficamos sem preparo para tomar atitudes de curto prazo, porque, ingenuamente, ficaram se esperando essa inauguração e não fizeram nada onde deveriam fazer na área de saúde, né? O poder público, você não pode confiar nele, né? É diferente. A gente deveria poder confiar, né? O que eu percebo, Marli, assim, que me chama muita atenção? No sistema de politicagem existe muito interesse. E nesse interesse, as secretarias do governo são usadas como moeda de troca. E isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa muito antiga no Brasil. Né? Só que eu crio sempre uma analogia ao corpo humano. Né? Imagina o rim esquerdo não falar com o rim direito e ter inimizade. Então, nós precisamos ter um governo com secretarias alinhadas, trabalhando para a população, para que haja integralidade de todas elas e que o resultado seja o bem-estar da população. Eu costumo falar sobre saúde, muitas pessoas acham que saúde é ausência de doença. E vai muito além disso. A saúde está ligada ao bem-estar das pessoas, à vitalidade, ao lidar com as emoções, a ter qualidade de vida, qualidade emocional, qualidade física, prática de exercício, de esporte, envolvimento com cultura, arte. Tudo. Então, nós precisamos investir no bem-estar do friburguense para que a gente consiga combater uma série de doenças criadas. Friburgo, infelizmente, tem um índice enorme de suicídio. Pois é, eu fico boba com isso. Não, é um dos maiores do Brasil. Eu fico admirada com isso. É um dos maiores do Brasil, infelizmente. Brasil, agora você vê uma cidade pequena para isso. Depressão, índice altíssimo em Friburgo. Aonde é que a gente tem que combater isso? No bem-estar, na prática de esporte, de cultura, de lazer. No jovem friburguense precisa ter oportunidade. Uma curiosidade, eu me formei no Colégio Anchieta, Marli, pouquíssimos amigos de turma trabalham e moram em Nova Friburgo. A maioria tem que ir embora de Friburgo para ter uma oportunidade de trabalho. E eu vejo isso. Eu tenho 5 filhos, 3 deles já estão formados agora. A batalha, sim, a batalha de estar trabalhando em Friburgo, estar fazendo a própria carreira, porque a gente vê o jovem, eu fiz isso na minha vida e vejo os meus filhos, a importância de construir a própria história. Não é porque a gente vem de uma família que a gente não quer e a gente não vai construir a nossa própria história, que a gente vai se orgulhar dela. Então eu vejo meus filhos numa batalha de conseguir o primeiro emprego, de ser reconhecido no trabalho deles. E inúmeras vezes eles vêm conversar comigo com a possibilidade de ir embora de Friburgo. E isso me dá uma pena muito grande. Então a gente precisa criar um desenvolvimento local para que os friburguenses possam ficar aqui. Mas o mais velho tem que idade, seu filho? Meu mais velho tem 26 anos. Olha só, esse está pensando em ir embora de Friburgo? Não, esse na verdade ele ganhou uma bolsa agora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E foi estudar na França. Ele está fazendo duplo diploma na França em engenharia. Mas não vê a hora de voltar para o Brasil. Ele é um apaixonado por Friburgo. Ele termina, falta mais um ano, e aí ele está voltando. Eu tenho uma sobrinha neta que também está lá na França fazendo relações internacionais. Ah, que legal. Inclusive, eu acho que uma informação interessante de esperança e otimismo para a gente. Essa semana ele saiu para fazer uma viagem pelo sul da França com os amigos, porque já está tudo liberado, a questão da contaminação já está toda controlada, não precisa ter o uso da máscara. Então
Então eu acho que isso é uma boa esperança de que em breve a gente possa voltar à nossa vida normal, né? Claro. Aqui, você, antes da gente começar a entrevista, você falou sobre o Centro de Artes. Sim. Pois é. É um lugar muito especial para mim, né, Marli? Ah, sim. Minha avó, ela fez muitas exposições no Centro de Arte e ela fazia muita questão que nós fôssemos, porque a arte, a cultura, ela sempre exigiu que fizesse parte da nossa educação. E aí, quantas vezes eu ia lá, adorava assinar aquele livro, era assim, era uma coisa de criança, até gostoso de assinar o livro. E é um lugar muito especial. E eu penso que não deveria de maneira nenhuma estar fechado, precisaria estar aberto. Poxa, central, né? Sem Fácil dúvida. da gente visitar. Nós precisamos resgatar a história e a autoestima do friburguense. Muita coisa né? tem E tem que ser muita resgatada. coisa, tem muita história bonita, tem muito fato interessante, né? E Nova Friburgo precisa ser resgatada na cultura, na arte. Até porque para o jovem ter ocupação, ter que fazer, ter que visitar, não é isso? Por isso que há certeza. esse índice de suicídio. Sim. Porque você vê esse pessoal da classe média, pobre, um pobre realmente. O que ele faz aqui em Friburgo? Nada, ele não é sócio de um clube, ele não tem dinheiro para ir para uma praia, não tem carro. Então tinha que ter mais esporte, música. Música, coisa melhor que seja uma música, né? Que seja Sim. música, esporte. Com certeza, Mas Marli. ninguém Eu faz acho que o nada. bem-estar do friburguense é o principal e vai ter que ser muito bem trabalhado. E aí é resgatar mesmo cultura, esporte. Tem um time de futebol municipal, de vôlei, de basquete, uma equipe de judô, de jiu-jitsu, de todas as artes marciais, de atletismo, de ciclismo, uma infinidade, né? E eu acho que a gente pode utilizar muito a iniciativa pública e privada, né? Exatamente. Os empresários vão ter muito orgulho em apoiar equipes friburguenses de trabalho. E nós temos boas áreas, excelentes áreas, temos boas quadras, isso precisa ser recuperado, precisa ter um olhar diferente sobre a importância do esporte. Eu sou suspeito, eu sou um apaixonado por esporte, né? Eu fui criado praticando enduro e rally de moto, né? Eu lembro que a avó ficava, contava, eu tô tão preocupada, meu neto tá participando, não sei o que, de motocicleta lá, ela ficava louca, motocross, né, que você fazia, motocross. E era assim, foi uma fase maravilhosa da minha vida, porque o esporte me fazia ser uma pessoa que tinha horário, que dormia cedo, que tinha bons hábitos, porque eu queria competir, eu queria vencer, eu sempre fui muito competitivo, e isso fez muita parte da minha vida e da minha criação. Inclusive, eu levei isso muito para os negócios, né? Que é essa coisa do esporte, da resiliência, de competição, de querer superar os desafios, né? Isso tudo foi, eu percebo que a base foi o esporte. Agora eu sou maratonista, eu faço maratona, né? Sim, corri já fora do Brasil, corri em Berlim, corri em Chicago. Agora, no início da pandemia, eu estaria fazendo a maratona de Paris, né? Inclusive, eu vejo que o nosso clima em Friburgo é perfeito, é super propício para a gente voltar a ter grandes maratonas aqui. Friburgo é um berço do atletismo nacional. Grandes recordes foram batidos por atletas friburguenses e isso está no esquecimento. A gente precisa voltar a ter uma boa equipe de atletismo, né? Aqui, no governo do Rogério Cabral, tinha motocross, acabou. Sim, o motocross acabou, uma pena, né? Inclusive a área foi destruída, É né? mesmo? Precisamos aí providenciar um novo local para que volte a ter, né? Dentro do Friburgo destrói as coisas, né? Sim, infelizmente. Ao invés de procurar, né, expandir uma coisa, não, eles destroem. Quantas coisas boas aqui que acabaram, quantas? Sim, verdade. É aquela festa da cerveja que era tão boa, né, ali na Via Expressa, aquela coisa, mas vai acabando as coisas. Mas eu penso que é super viável e possível de nós resgatarmos isso tudo, né? Precisa ter interesse, precisa ter força de vontade e ter um bom projeto, né? Eu acho que Friburgo sempre foi visto fora da curva no estado do Rio de Janeiro. Sempre foi reconhecido como uma cidade turística, como uma cidade importante. Qualquer cidade do Brasil que você diz que é de Friburgo, eles reconhecem Friburgo, falam do teleférico, falam do cão sentado. E eu penso que a gente pode resgatar esse turismo aí, né? Friburgo é uma cidade segura, Friburgo é uma cidade muito bonita, de um povo muito acolhedor.
Eu acho que com ações públicas, e volto a dizer privadas, dá para a gente reverter isso aí, transformar, quem sabe, aí num grande polo de turismo, como já foi no passado, né? Olha, como tinha exposições todo mês, tinha vernissagem, tinha exposições mesmo lindas. Você sabe, sua avó participava. Sim, claro. Que aqui tem muitos artistas plásticos, muitos músicos, mas não tem tido oportunidade, não tem oportunidade de se apresentar. Sim, e a gente tem a Praça Getúlio Vargas, que é um lugar lindo, né? Imagina feiras ao céu aberto, como a gente vê em grandes cidades do mundo, né? E shows de artistas locais, né? Agora precisamos também ter um espaço, né, de eventos fechados também para dias chuvosos ou muito frios, né? Precisa sim um espaço, mas nada acontece. Aquele espaço lá colônias, né? Tem que terminar, mas parece que falta dinheiro, não é isso? É o que eles dizem, né, Marli? Agora a gente o município comprou aquele terreno ao lado, lá o antigo casarão, né? Sei. Né? E eu penso que... Vai ser ali o quê? Não sei o que eles vão fazer. Dizem que é uma expansão da praça, né? Ah, é? Espero que eles possam mexer o mínimo possível até o próximo governo, para que o próximo governo possa, de fato, fazer um projeto consistente para ali, né? Para que aumentar aquela praça é tão boa? É uma praça que muita gente não frequenta, quase ninguém frequenta, só quando tem festas mesmo, né? Assim, as festas de Santo Antônio, às vezes alguma exposição. Podia aproveitar fazer uma outra coisa diferente. Eu penso que a Praça do Suspiro, Marli, precisaria de fato ser o centro de turismo. O turista, quando chega em Friburgo, ele deveria ir até a Praça do Suspiro, que é o local que é reconhecido nacionalmente pelo turismo, né? E ali ter um local que o recebesse para dar as informações de Friburgo, o véu da noiva funcionando novamente, poder ter eu penso em algumas jardineiras de ônibus estilo jardineira, passeando, como você tem também pelo mundo, com uma rota romântica, uma rota turística, gastronômica, para que o turista possa ter opções. A cidade é linda, maravilhosa, mas nós precisamos mostrar para o turista como chegar aos lugares, a beleza, tem que ter fotos dos locais ali. Eu imagino hoje o centro de turismo ali, né? Realmente recebendo o turista, com guias locais, com opções de passeio, de hotelaria, tudo sendo ofertado. Além disso, a gente percebe a falta do calendário definido no início do ano, um calendário cumprido, para que o turista possa se organizar. O turismo, né, no Brasil, as pessoas planejam. O brasileiro não tem o hábito de sair fazendo turismo como muitas vezes o europeu, né? Então, sim, o brasileiro tem um planejamento. É um turista que venha para Friburgo com interesse de conhecer locais bonitos, passear, mas que tenha um consumo na cidade, um gasto, se hospede, gere divisas para o município, né? E eu acredito que com um projeto de turismo bem elaborado, isso vai ser super viável de ser feito. Exemplo foi agora essa questão da flexibilização da indústria em Friburgo, né? A luta que a indústria e o comércio ficou aí para conseguir essa flexibilização. E no final, quando a gente conseguiu a autorização, né, foi detectado pela Defensoria Pública a ausência no hospital de insumo básico de limpeza na última semana. Então, o que o Sindicato do Vestuário fez? Fez uma captação com os empresários e fez uma doação, né, do material. Esse material que foi doado agora é suficiente para 30 dias de manutenção no hospital. Então eu vou falar novamente uma coisa que eu venho dizendo: iniciativa pública, privada, tem que unir as pessoas. Agora, o empresário só vai se unir a um governo que ele tenha confiança no caráter, na competência. Olha que fato que aconteceu agora, que demonstra a importância de ter pessoas sérias, capacitadas e técnicas. A minha empresa, a Multitex, produziu máscaras para a prefeitura. Teve uma chamada pública para quase 200 confecções produzirem máscaras para a prefeitura. Eu produzi as máscaras e entreguei.
né? Então eu deveria receber por esse serviço o valor de R$25.000 pelas 10.000 máscaras que nós entregamos a um custo unitário de R$2,50. Isso foi entregue em maio. No dia 15 de junho, a prefeitura efetuou o pagamento dos R$25.000, tudo certo, ok. Você acredita que no dia 19 de junho entrou mais um pagamento de R$25.000? Pagaram em dobro. Mas por quê? Por erro administrativo. Eu recebi em dobro. E aí nós notificamos o Ministério Público Estadual, Federal e a própria Prefeitura para poder fazer a devolução desse valor. Né? Porque não é também chega ali agora e devolve assim, peraí, eu quero entender. Quero deixar muito bem claro que isso aconteceu, devolver da forma que o Ministério Público definir que é a melhor maneira. Mas eu acho que isso é um grande exemplo e eu ainda fiquei perguntando, nossa, de 200 confecções a probabilidade era de 0,5% de acontecer comigo. E aconteceu. Isso é simples, isso é obrigação de qualquer gestor, que a coisa seja clara, limpa e honesta. E eu acho que ninguém faz mais do que obrigação. O cara ser honesto, não é isso? Acho que isso tem que ser da gente, não pode. Porque não está fazendo favor nenhum, né? Sim. A pessoa ser honesta, ser educado, Sim. isso faz parte da pessoa. Mas, infelizmente, né? Sim. Agora, sobre esse assunto, inclusive, vem a importância da educação. Né? O quanto nós precisamos investir na educação básica no município. Não é só na educação do currículo escolar, é na educação e na formação de novos cidadãos, né? E isso vai desde o esporte, da cultura, de toda uma implementação de tecnologia que a gente tem que fazer no município, né? Hoje nós estamos vivendo em século XXI, não dá mais para ficar querendo educar a nossa população da mesma maneira que era feito no século passado. Isso não existe. Precisa atualizar o método, o processo, a maneira de se fazer, né? Precisa unir a população. Eu penso que quando nós pudermos, de fato, transformar Nova Friburgo numa cidade unida por um propósito, pelo propósito de ser feliz, as coisas vão mudar. E precisa olhar para esses jovens, né, que estão chegando agora, não é isso? Essa juventude, né? Estão perdida, a juventude está perdida, né? Por quê? Falta de uma orientação, falta do que fazer, né? Falta de oportunidade na vida, não é isso? Sim, sem dúvida. Eu vejo minha netinha que está com 9 meses e penso, qual Nova Friburgo que eu quero para ela? E eu acho que esse é o meu dever agora, de trabalhar, de contribuir com a minha parcela para que ela possa viver numa cidade com melhor qualidade de vida e bem-estar. Exato, que agora a gente está pensando nos filhos, nos netos, nos bisnetos, né? Eu já tenho bisnetos. Eu quero para eles uma coisa melhor na vida, gente. Uma cidade, aquela cidade linda que era Friburgo, que eu vivi na época. Aquela cidade de gente educada, gente civilizada, que todos trabalhavam. Eu via todo mundo trabalhando nessas indústrias, no comércio. Hoje as pessoas aí à deriva, né? Sem oportunidade, sem chance nenhuma. Mas pode acreditar, Marli, a gente vai fazer isso voltar a ser como era antigamente, a gente ter orgulho de ser friburguense. Pois é, e a pessoa tem que amar a nossa cidade, não temos? Sim. Se você não ama a sua cidade, deixa pra lá. É o que está acontecendo com a gente aqui. Eu tenho 43 anos, mas são 42 anos morando em Friburgo. Eu passei um ano no Rio de Janeiro, quando eu iniciei a faculdade, mas voltei para Friburgo para abrir meu negócio e terminei os meus cursos aqui. Eu sou formado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Mas passei 42 anos em Nova Friburgo. Então aqui está a minha vida, minha história, meus negócios, minha família. Aqui está realmente a minha vida. Sabe? A gente sai, quando volta, ai que maravilha, essa cidade, né? Te viaja quando chegar, ai meu Deus, graças a Deus estou na minha cidade. Aqui, o que sua mãe está achando de tudo isso? De você ter entrado nessa? Não só minha mãe, meu avô, minha família. No primeiro momento, quando eu levei a notícia a eles, eles tiveram uma preocupação. Preocupação referente ao que a gente falou aqui no início, sobre a questão da política atual. Sim. Né? Mas após uma boa conversa
nós juntos definirmos que Nova Friburgo realmente precisa de mudança. Minha mãe está super otimista, apoiando, meu avô está super feliz, orgulhoso, e eles têm certeza que a nossa intenção e que tudo que a gente vai fazer é para o bem do povo de Nova Friburgo. O seu avô deve te orientar muito, né? Sim, poxa, sim. ele tem uma história, Meu avô né? tem uma participação muito grande na minha vida, né? Eu tenho muito carinho, muito amor, e muito do que sei, ou quase tudo, devo a ele, né? Uma experiência sempre contou muita história, ele sempre gostou de falar das coisas, sempre dentro de uma história, de um contexto, e isso nos ajudou, não só a mim, mas os meus irmãos, meus primos, todos, a entender a importância dos valores, da honestidade, da importância do trabalho, da ação, da competência. Você é o neto mais velho ou não? Eu sou o neto mais velho. É isso, é xodózinho. Seu avô tem uma experiência de vida, né? Sim. Incalculável, Sim. né? Fez história nessa cidade, seu avô fez. É um apaixonado por Friburgo. Você vê que ele veio do nada, gente. Ele veio daquela pessoa simples, chegou onde ele chegou. E com trabalho, né? Sim. E com trabalho. Puramente com trabalho. Exatamente. Pô, os filhos, netos, e tá aí. Ele trabalha todo dia ainda, né? Até hoje. Todos os dias. Todo aniversário dele é 15 de setembro, não é isso? Sim. Eu ligo para ele já sabe. Quando fala que Marli Pinel quer falar com ele, ele já sabe. Sim. Que eu lembro do aniversário dele. Eu gosto muito do Silvio, devo uma obrigação a ele, devo sim. Quando meu marido morreu, quando ele soube que Paulinho tinha morrido, ele era muito amigo do Paulinho. Aí falei com ele, né? Eu disse, o Silvio Paulinho morreu, acabou de falecer. Ele disse, mas o que perguntou, o que você está precisando? Eu falei, não, tá tudo bem. Não, fala que eu te dou um cheque agora. Quer dizer, ninguém se prontifica a essas coisas, né? Mas que a pessoa que já estava doente, sabia como é, o que a gente estava devendo, gastando, ele se prontificou. Então eu sou grata muito a ele, entendeu? Eu falei, não, Silvio, tá tudo certinho, tudo bem, graças a Deus. Mas ele foi a primeira coisa que ele ofereceu, entendeu? Ele é uma pessoa que, além do carinho ele é especial amigo, né? que ele tem por você, claro, ele é muito humano. Ele é uma pessoa que eu pude observar. Isso não é me contaram, é eu olhando a vida toda a generosidade dele, o apoio às pessoas, à humanidade. Ele é uma pessoa realmente generosa e boa. O André, nosso horário já terminou, eu já vim aqui avisar. Você pode despedir dos telespectadores? Olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui podendo contar um pouco da minha história. Quero te agradecer, Marli. Com prazer. Foi um prazer enorme estar aqui e realmente falar do meu avô, da minha avó, da minha família, isso é minha muito história. bom. Mexe com as minhas emoções e eu saio daqui sim. muito feliz. Gratidão por essa oportunidade. Pois é, e está à sua disposição. Quando você quiser, é só me dar uma ligada, você tem meu telefone, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Tá. Olha, um abraço, obrigado por ter vindo, tá bom? Aí as pessoas estão te acompanhando. Como é o nome? Quem que está te acompanhando aí? A Valesca. A Valesca. E o Augusto. E o Augusto. Obrigado por ter vindo também, né? E telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser, com mais um convidado, tá bom? Um beijo muito grande para vocês. Tchau. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí pouco a pouco foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa.
Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.